Olá, sejam bem-vindos ao canal Educação Física e Sociedade. Meu nome é Leonardo, sou professor de Educação Física e hoje eu vou começar uma série de vídeos que vão ter relação com a Educação Física. Com o tema de hoje a gente vai iniciar com o conceito de trabalho, porém a gente precisa primeiro delimitar qual a nossa perspectiva, a nossa linha teórica, que é a forma como a gente vai enxergar a realidade, analisar, compreender a realidade. Existem várias formas de analisar, de compreender a realidade, mas aqui a gente vai lidar com uma que é a teoria marxista, que é a forma que para mim faz mais sentido, compreender e analisar a realidade. E dessa forma a gente vai dar início com a questão do conceito de trabalho nessa perspectiva. Claro que você pode estar achando que não vai ter muita relação com a educação física, mas tem sim, e a gente vai vendo isso posteriormente. Tá? Mas primeiro a gente vai fazer uma introdução no conceito de trabalho. A intenção aqui não é fazer um vídeo aprofundado, porque a gente vai tratar de outros temas, mas só para ter uma ideia, qual é o conceito de trabalho que a gente tem aqui, para poder depois ficar mais fácil de compreender os outros vídeos. Então, a gente precisa entender que o ser humano, para sobreviver, ele precisa primeiramente produzir a sua existência. Então, primeiramente, ele precisa produzir aquilo que é básico para ele, que é o que é se alimentar, que é se vestir, ter um lugar para morar, se aquecer, etc. Dessa forma, a forma que ele realiza essa atividade, a gente denomina trabalho, que é a forma pela qual o ser humano modifica a natureza com o fim de suprir suas necessidades, ou seja, ele modifica os elementos naturais que estão à sua volta para que ele possa sobreviver, para que ele possa ter aquilo que é de essencial para ele. Então, dessa maneira, a gente pode compreender que o ser humano é o único que age sobre a natureza com o fim de modificá-la. Ele não se adapta à natureza, ele modifica ela de forma a suprir suas necessidades, como eu já falei. Logo, que a gente denomina como trabalho para os seres humanos, que é modificar a natureza com o fim de suprir as suas necessidades, não é a mesma para os animais, porque a gente pode pensar, bom, então um animal também trabalha, tá lá a abelha fazendo sua colmeia, tá o João de Barro fazendo sua casa. Porém, os animais eles estão condicionados a formas fixas de se satisfazerem. Por exemplo, a gente não tem um processo evolutivo, por exemplo, do João de Barro, que fez ele construir a casa dele de outra forma. Ele está lá, pode ter havido algum tipo de modificação na forma que ele construiu, devido à evolução do ser humano, a fase lá em cima de postes, etc. Mas, em suma, ele está fixado naquela forma básica de fazer a casa dele, a casa do João de Barro. Ele não está lá virando concreto e colocando tijolinho. Não, ele ainda faz da mesma forma, com os mesmos com o mesmo procedimento que fazia antes. Já o ser humano não. O ser humano, ele, na medida em que vai modificando a natureza e ele vai criando objetos, ele vai se desenvolvendo e desenvolvendo aqueles objetos. Então os animais estão nessas formas fixas de se satisfazerem. Uma diferença dos seres humanos é que eles pré-idealizam aquilo que eles querem, eles pensam naquilo que eles querem realizar antes de fazer, e também pensam no que pode dar errado, ou qual forma é melhor para se fazer tal coisa. Por exemplo, se eu quero quebrar o exemplo do coco, se eu quero quebrar um coco, eu posso fazer N movimentos. Eu posso jogar o coco no chão para quebrar, mas isso vai tirar a água que está ali dentro. Eu posso queimar o coco, eu posso fazer um machado. Escolhido uma dessas, por exemplo, fazer um machado, então eu vou lá pegar os elementos naturais, um galho, fazer uma corda com fibra. Eu vou pegar uma pedra e transformar isso num machado. A partir daí eu vou utilizar ele para poder quebrar o coco. Então observe que nesse processo existia um problema, eu pensei sobre a solução desse problema e eu executei a montagem, a criação de um objeto que fosse satisfazer uma necessidade, que seria quebrar o coco. Claro que quando a gente está pensando no desenvolvimento do machado, a gente não pensa só individualmente, a gente está pensando em um processo coletivo que auxiliou no desenvolvimento da sociedade. Então, quando a gente
pensa no trabalho, a gente pensa no trabalho como uma atividade social, uma atividade coletiva. E a própria criação de um machado ele vai surtir efeito, né, na sociedade como um todo. E a partir do momento em que se vai recriando o machado, ele vai se aperfeiçoando para realizar melhor um trabalho ou outro, né? E aí ele pode assumir outras funções, como por exemplo, cortar uma árvore, caçar, ser utilizado na guerra. Quando a gente pensa no trabalho e na educação, cabe ressaltar que esses elementos não foram sempre como a gente, né, observa hoje, né? A gente tem, né, uma perspectiva diferente de trabalho como a gente tinha nas sociedades primitivas. Nas sociedades primitivas, por exemplo, os seres humanos eles se apropriavam coletivamente dos meios de produção, né? E na sociedade prevalecia um modo de produção comunal, onde não havia divisões de classes sociais e todos os indivíduos se apropriavam coletivamente dos meios de produção. A educação ela era necessária para que os indivíduos compreendessem as formas, para que eles pudessem suprir essas necessidades, pudessem perpetuar aquela tribo, naquele local onde eles moravam. Então era necessário que os mais novos aprendessem as formas de realizar essa ou aquela função que iria garantir a existência da tribo. E com isso eles aprendiam uns com os outros e também com o próprio trabalho. Na medida que eles iam recriando essas formas de poder produzir sua existência, eles iam modificando, né? No decorrer do tempo houve uma evolução do processo de produção, né? E as sociedades primitivas, né, que a gente pode chamar das sociedades de comunismo primitivo, né, foram deixando de existir por conta desse processo de evolução, né, da produção, né, que vai conduzir, né, a uma divisão do trabalho. Com esse processo surge a apropriação privada das terras, então em determinado momento alguém lá chegou e falou que aquela terra era dele, né, se apropriou daquela terra e surge a propriedade privada da terra, gerando então a divisão dos seres humanos em classes sociais, né? Neste caso, duas classes distintas que a gente pode denominar como proprietários e não proprietários, burgueses e proletariados. Se vocês lembram, a gente iniciou falando que o ser humano ele precisa produzir sua existência, ou seja, ele precisa trabalhar, né, modificando a natureza para que ele possa dar continuidade à sua espécie, para que ele possa continuar sobrevivendo, né? Dessa forma, ninguém vive sem trabalhar. No entanto, a divisão dos seres humanos em classes sociais possibilitou uma das classes viver sem trabalhar. No entanto, a gente tem que compreender que ela não vive sem o trabalho, né? Que é a classe dos proprietários, né? Ou dos capitalistas que possuem os meios de produção e o capital. Em contrapartida, a gente tem a classe dos não proprietários, ou proletariado, ou trabalhador e trabalhadora, né? que só tem de seu para vender a força de trabalho, né? Dessa forma, os proprietários, os capitalistas, compram essa força de trabalho. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como se entende esse processo, e também para entender que existe uma classe que explora e uma classe que é explorada. Então, com o crescimento da produção, com a descoberta de novos continentes, né, no modo de produção feudal, né, no feudalismo, né, que vai fazer com que, né, o aumento da produção, né, a abertura de comércios, né, de novos comércios, com a descoberta de outros continentes, vai fazer com que o modo de produção e seu funcionamento social não deem conta mais de satisfazer as demandas daquele momento de abertura de novos mercados. Logo, a manufatura não dava mais conta, né, da produção das mercadorias, né, e foi substituída pelo advento do maquinário. E aí a gente tem vários processos evolutivos que vão culminar no sistema capitalista, né, e a forma, né, que se dá o trabalho hoje. Então a gente passou aqui uma forma bem geral, né, do conceito de trabalho, né, como um elemento essencial aos seres humanos, né, como uma forma pelo qual o ser humano modifica a natureza com o fim de suprir suas necessidades, né, e a gente traça aí alguns pontos sobre a evolução do trabalho, né, que dá lá primeiramente com as sociedades comunais, né, com o processo em que se dava, né, com a socialização dos meios de produção, né, tudo que era realizado, né, naquela comunidade primitiva, né, na tribo, era para o bem de todos, para a evolução e continuidade daquela sociedade, né,
e que o processo educativo ele se dava junto com o trabalho, né? E que fazia sentido daí porque a educação era a produção e o trabalho era a produção da própria vida. Posteriormente, com a evolução da produção, a gente vai ter então outros modos de produção, né, que a gente vai passar pelo escravista, depois pelo feudalismo e agora no capitalismo. Isso tudo com processos evolutivos que vão fazer, né, se modificar esses modos de produção. Hoje a gente se encontra num modo de produção capitalista, onde se dá o trabalho assalariado, né? E a gente tem a divisão de classes, né? Proprietários e não proprietários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente colocou de forma bem básica aqui, né? Para o tamanho que é do vídeo, né? Em torno de 15 minutos, aí, um pouco menos. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí para dizer o que você achou desse vídeo, se tiver alguma dúvida. Também, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário que eu vou deixar fixo aí, né, vão ter todo o referencial teórico, todas as referências que eu utilizei, né, para a elaboração desse vídeo, ok? Então é isso, muito obrigado, valeu e até mais!